Olá, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e mais uma vez aí pronto para receber a palavra de Deus. Depois de um dia corrido, depois de muitas atividades, de coisas boas e ruins, como é bom nós descansarmos em Deus, não é verdade? Bom, como já disse na gravação, eu estou fazendo hoje gravado, não é? Porque tive um pequeno problema aqui no computador e agora não sei se eu vou conseguir gravar mais ao vivo. Mas na medida do possível, se eu conseguir arrumar aqui, depois a gente grava ao vivo. Por enquanto vai sendo assim, por gravação mesmo, tá? Então, olha, espero que você se encontre na bênção de Deus, tá bom? Vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus. Feche seus olhos e elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai Celeste. Querido Santo e Eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua Santíssima Presença para lhe suplicar uma bênção especial para cada um de nós que vamos descansar agora em Teus braços. Que ao abrirmos a Tua Palavra, mesmo nessa meditação, possamos sentir a Tua presença conosco, abençoando, cuidando e trazendo uma mensagem de esperança e salvação para cada um de nós. Em nome de Jesus e por Ele oramos. Amém. Muito bem, eu quero aqui meditar um pouco numa pessoa muito conhecida. Você com certeza já ouviu falar, Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Foi um homem que começou estudando para ser advogado, estava fazendo direito, era um homem brilhante, muito inteligente, com um raciocínio super aguçado. Ele se destacava em sua turma e estava indo muito bem em direito. Mas, de repente, ele resolveu parar a faculdade que ele estava fazendo. E disse que iria para o convento. Olha, Martinho Lutero, ele tinha uma briga interior. E por isso ele resolveu parar. Ele estava numa briga muito grande, não tinha paz, e por mais que ele fizesse, por mais que ele se, como que eu posso dizer, que ele se privasse de algumas coisas, ele não conseguia paz. Ele buscava essa paz de tudo quanto era jeito e pensou que fazendo teologia ele conseguiria essa paz. Então ele deixa o direito, lá conheceu pessoas assim importantes, né, da sociedade, fez muitas amizades, mas ele acabou deixando o direito e foi fazer teologia, foi estudar para padre. E lá ele começou a estudar, começou a se envolver, pensando que teria paz, mas infelizmente ela não veio. E sabe que Ellen White diz que ele se afligia muito, ele se abnegava muito de tudo. Às vezes dormia sem roupa, no mais intenso frio, batia em seu próprio corpo. Ele procurava buscar a salvação através das obras, porque era assim mesmo que a igreja ensinava na época. E por mais que ele se afligisse, ele não sentia paz. Uma vez ele disse, olha, se for por aflição, se for assim por abnegação, não existe ser humano na terra que mereça mais a salvação do que eu. Ele disse. E Ellen White escreveu no livro Grande Conflito que se ele continuasse nessa entoada, ele acabaria morrendo, né, de
tanto se afligir, né, de tanta abnegação. Bom, mas ele, por mais que ele estudasse, por mais que ele se aprofundasse na teologia e na igreja, ele começou a ver a parte escura da igreja. Ele começou a conhecer algumas coisas que lhe abriram os olhos, né? Por exemplo, eles vendiam um pedaço da cruz, eles vendiam muitos objetos falando que era de Jesus Cristo, que era da época dele, que não tinha nada a ver. E falando que se essas pessoas adquirissem essas coisas, elas conseguiriam a sua salvação. E não era verdade, era tudo mentira. E ele foi vendo tudo isso. E aí ele começou a questionar a igreja. Ele começou a questionar os seus superiores e eles tentando segurar ele, mandando ele para um lugar, mandando para o outro. Até que um chegado dele mandou ele tirar umas férias e depois ir para Roma para conhecer o Papa, para se consagrar mais. E ele foi, só que quando ele estava subindo as escadarias de Roma, uma voz disse para ele, foi Deus, dizendo que o justo viverá pela fé. E aí ele caiu em si, aí ouvindo a voz de Deus, ele percebeu que ele estava no caminho errado e que a salvação era pela graça. Bom, a partir de então, ele começou a pregar isso e começou a ir contra tudo que a igreja da época pregava. Começou a ir contra os ensinamentos da própria igreja, não é? Do próprio Papa. E um dos momentos mais dramáticos, né, dessa reforma, porque aí ele começou a querer reformar a igreja, começou a mostrar outras coisas na palavra de Deus. Então um dos momentos mais difíceis para ele nesse período foi em 1521, quando ele foi chamado para a cidade de Worms, na Alemanha. Lá foi um dos momentos mais difíceis, mais dramáticos. E chegando lá, não é? Ele começou a expor as escrituras, começou a expor a palavra de Deus e mostrar que realmente a Igreja Católica estava errada. E ele começa a atacar agora de forma direta a Igreja Católica, minando a sua autoridade, os seus ensinos. Imagina, né? As autoridades católicas ficaram revoltadas com ele. No dia 3 de janeiro, o Papa Leão X acabou por excomungar Martinho Lutero. E 3 meses depois, ele foi chamado de novo para uma audiência lá na cidade de Worms, né? Chamado de Dieta de Worms. É um julgamento, né? Ele foi passar por um julgamento. E perante o soberano Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, Lutero iria ser julgado. Ele chega à cidade no dia 16 de abril, ovacionado pelas pessoas da cidade, mas muita gente mesmo querendo ver Martinho Lutero, querendo tocar nele, querendo apoiar a decisão dele, porque as pessoas que se voltavam naquela época contra a igreja, eles eram mortos em praça pública. Não poderiam discordar da igreja que eram mortos, mas as pessoas ali, uma em cima das outras, se empilhando para dar apoio, força para ele continuar firme, continuar com Deus, defendendo a palavra. E ele seguindo ali pela carruagem, indo em direção da Dieta em Worms, 16 de abril. E no dia seguinte ele comparece a esse concílio, a essa inquisição, que na verdade era um lugar já preparado, armado para condenar ele à morte. E quando ele começa a ser julgado, eles colocam em cima da mesa uma pilha de livros dele e fazem 2 perguntas para ele. A primeira, se ele reconhecia que todos aqueles livros eram de sua autoria. Essa foi a primeira pergunta.
E a segunda é se ele estava disposto a rejeitar esse conteúdo que havia escrito. E aí eles fazem, né, falar só 2 perguntas e perguntas diretas para você responder, e a gente já resolveu isso agora. Bom, depois de concordar com a primeira pergunta, né, que ele havia mesmo escrito aqueles livros, ele pediu tempo para refletir sobre a segunda pergunta, né, se ele se retratava de tudo aquilo. Então ele pede tempo e eles mandam ele de novo lá para onde ele estava, para o quarto dele, para ficar lá até o momento do outro julgamento, né? Em outro dia eles dariam continuidade a tudo isso. E no fim da tarde agora do dia 18 de abril de 1521, Lutero aparece novamente diante da Dieta e é confrontado mais uma vez com essa segunda pergunta, se ele se retratava de tudo aquilo que havia dito. Bom, depois de explicar que seus livros abordavam diferentes assuntos, eles então começam a fazer comentários inquisidores, tentando ali intimidar ele, começam a confrontá-lo, não é? E eles dizem assim: Martinho, como você pode presumir que é o único a compreender o sentido das Escrituras? Como que você pode ter tanta certeza que você é o único que está entendendo aqui que todo mundo está errado, só você está certo? E aí eles continuam dizendo: você colocaria seu julgamento acima de tantas autoridades célebres que estão aqui, alegando que sabe mais do que todo mundo que está aqui? Você chegou a esse ponto? Você se acha mais sabedor, mais entendido do que qualquer um de nós? É isso, Martinho? E foi exatamente isso. Olha, meus queridos, imagine se você estivesse lá para poder assistir um momento como esse. A vida dele estava no cadafalso. A vida dele estava por um fio. Embora ele tivesse salvo-conduto, a vida dele estava por um fio. E pediram para ele uma resposta direta, vai direto ao ponto, é sim, é não, vai, fala aí. E aí ele então responde assim, Martinho Lutero: já que Vossa Majestade e os senhores desejam uma resposta simples, então eu vou falar sem nenhum rodeio, E aí, meus queridos, ele fala umas palavras que fizeram tremer os demônios que estavam naquele julgamento. Tremem os demônios. Olha essas palavras aqui. Eu queria que você anotasse essas palavras. Que palavras inspiradoras. Ele diz assim: olha, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela pura razão, não aceitarei a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência está cativada pela palavra de Deus. E aí ele continua ainda dizendo: não posso, nem irei me retratar de nada, pois agir de forma contrária à minha consciência não é certo. Não posso, não devo trair a minha consciência. Não é seguro. Que Deus me ajude. Amém. Gente, é de arrepiar essas palavras de Martinho Lutero. Que homem corajoso! Você vê aqui o amor que uma pessoa tem pela palavra de Deus. Olha o amor que ele tinha. Olha como ele se apegou à palavra.
Ele estava diante de assassinos ali. Assassinos travestidos de religiosos. Eles estavam ali para matá-lo. Eles queriam pegar ele naquela noite mesmo. E ele não se acovardou. Puxa vida! Como pode uma pessoa ter tanta coragem assim? Sabe? Eu me lembro no texto de Lucas capítulo 12, versos 11 e 12, que diz assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo pelo qual vocês responderão, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Puxa, olha, que inspirador esse exemplo de Martinho Lutero, que maravilhoso, gente, vai de encontro a esse texto. Eu vou ler de novo porque é fantástico. Lucas 12, versos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo pelo qual respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Que lindo, que maravilhoso, sabe? Em nosso mundo pós-moderno, parece que não existem mais pessoas assim. Pessoas que defendem a palavra de Deus com a vida. Pessoas que dizem assim: olha, aconteça o que acontecer, eu não vou trair a palavra de Deus. Sabe, é impressionante quando a palavra de Deus ela vai contra o emprego, quando a palavra de Deus vai contra alguma coisa que eu gosto, que eu acalento, quando a palavra de Deus vai contra a família. Vocês sabem o que eu quero dizer. Não quer dizer que a palavra de Deus vai contra a família, mas às vezes em algumas situações, por exemplo, Deus fala assim que nós devemos amar mais a Ele do que a própria família. Mas quando a palavra de Deus vai contra algo que eu acalento, contra aquilo que eu gosto, ou quando mexe no bolso, quando mexe no egoísmo, quando mexe no poder, quando mexe no dinheiro, olha, nós somos os primeiros muitas vezes a abandonar a palavra de Deus. E quantas pessoas não estão presas às vezes por vínculos familiares, por tradição, por pastores por aí. Essas pessoas estão presas, estão arraigadas, estão amarradas e não aceitam totalmente a Bíblia. Por causa do quê? Por causa desses vínculos. Oh, se essas pessoas pudessem assistir Martinho Lutero falando conforme ele falou, eu tenho certeza que elas não deixariam mais esses laços prenderem-nas. Elas se libertariam deles. Sabe que Ellen White fala que nos últimos dias, os laços, seja de família, os laços de namoro, os laços de tradição, qualquer tipo de laço não conseguirá mais segurar, prender essas pessoas para que elas aceitem totalmente a palavra de Deus, assim como Martinho Lutero. Elas enfrentarão tudo e todos, sem medo. Como diz o texto, serão levadas às autoridades, aos governadores, às igrejas, e elas destemidamente defenderão a palavra de Deus, defenderão a sua fé, estarão com Deus, custe o que custar, mesmo que elas forem presas, mesmo que elas forem torturadas, mesmo que elas forem mortas. Elas se lembrarão da Bíblia, elas se lembrarão de textos maravilhosos, como aquele que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, eu repito, em nosso mundo pós-moderno, Satanás criou
um esquema, ele criou uma filosofia na qual as pessoas não devem ter raízes com nada. A verdade é aquilo que ela acredita. Ela não tem mais raiz com a família, ela não tem mais raiz com a esposa, ela não tem mais raiz com a Bíblia. Agora deu na louca da pessoa, ela pega e abandona tudo, ela deixa tudo. Ela não tem mais compromisso, ela não tem mais responsabilidade. Essa sociedade pós-moderna é uma sociedade que está destruindo os fundamentos cristãos, os fundamentos de Deus, os fundamentos da humanidade. E é por causa disso que essa sociedade vai entrar numa crise, vai entrar num buraco, vai entrar numa espiral. E que somente a volta de Jesus vai ser capaz de nos salvar. Tal buraco, tal trevas que essa sociedade vai entrar. Tudo porque abandonou a palavra de Deus. São poucas as pessoas hoje dispostas a defender a autoridade das Escrituras. São poucas as pessoas. Elas começam a medir a palavra de Deus pelo seu conforto, pelas suas regalias e aí tiram de lado o compromisso com Deus. Parecendo até que vão viver para sempre, ou que o dinheiro, o poder e alguma outra coisa poderá salvá-los. Não se importam mais com a palavra de Deus, assim como Martinho Lutero fazia. Nesses últimos dias, o mundo e a igreja necessitam de pessoas diferentes. Não são programas diferentes, programas atrativos, nada disso, meus queridos. Às vezes a gente quer se pintar de ouro para trazer a pessoa para a igreja. Às vezes a gente quer, adaptar o nosso culto. A gente quer fazer de forma para que as pessoas gostem, se sintam bem. Não é isso. Não é isso que traz a pessoa para o caminho de Deus. É o Espírito Santo, é a palavra aberta, é a palavra pregada, na sua mais simples e singela forma. É isso. Sabe? Não se preocupem tanto com os programas da igreja, com as adaptações, com os enfeites. Não é isso que converte a vida das pessoas. Nunca foi e nunca vai ser. Mas sim a palavra de Deus pregada de forma direta, singela, assim como ela é. Isso vai cativar o coração. Isso vai trazer as pessoas aos pés de Cristo. E nada mais poderá segurá-las. Somente a palavra de Deus será capaz de quebrar esses laços aí que Satanás tem colocado. Mas lembre-se, para isso é importante você ser fiel à palavra de Deus. Você ser fiel a Deus. Através da sua vida você tem que mostrar esse compromisso. Assim como Martinho Lutero. E aí o seu testemunho vai ser um testemunho forte. E aí você vai falar com um poder que não é seu, que é do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai poder te usar como nunca você foi usado. E você vai pregar como você nunca pregou. Porque não é você, é Deus. Sabe, meu querido, estamos chegando na encruzilhada deste mundo. Como já disse, esse mundo está numa espiral, está afundando cada vez mais, as pessoas estão perdendo os valores e elas estão olhando de um lado para o outro, procurando uma saída. E elas só encontrarão a saída em você, só encontrarão a saída na palavra de Deus. Só Jesus mesmo para consertar esse mundo, só Jesus vivendo em você. Você não precisa de muita coisa. Você precisa apenas de comunhão com Deus. Você precisa apenas da palavra. Você precisa apenas se revestir de Jesus Cristo. E nada mais. Isso é o suficiente para abalar as estruturas desse mundo. Isso é o suficiente para abalar as estruturas que Satanás montou. Os esquemas que ele montou nessa terra.
Sabe, o apelo que eu faço para você hoje: se entregue completamente a Deus, valorize e ame esta palavra, assim como Martinho Lutero fez. Sabe, se você estiver disposto a seguir o exemplo desse homem que abalou as estruturas dos demônios da época, se você estiver disposto a fazer isso, então ore comigo agora. Querido Santo e Eterno Pai, por favor, querido Deus, que o Teu Santo Espírito nos tome de uma maneira tão poderosa, que sejamos Martinhos Luteros modernos hoje, que possamos ser tão fiéis a Ti, tão comprometidos ao Senhor, que possamos abalar a este mundo. Tire de nós, ó querido Pai, nossos vícios pecaminosos, nossos gostos pecaminosos, ó Deus. Tire de nós todo o ego, todo orgulho. Por favor, nos esvazie dessas coisas ruins e nos revista com o Teu amor, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. É por isso que agora nos entregamos em Tuas mãos, suplicando forças, suplicando que o Senhor se apodere de nós, e nos entregamos em Tuas mãos para tal obra, e que assim sendo possamos fazer este mundo tremer, que possamos abalar as estruturas desse mundo para a salvação das pessoas. Em nome de Jesus Cristo nos entregamos em Tuas mãos e oramos por Ele. Amém. Amém. Olha, meu querido, eu espero que você tenha se atentado muito a essa mensagem de hoje. Foi uma mensagem poderosa. Tenho certeza que ela tocou em seu coração, assim como tocou no meu. Que você seja poderosamente usado por Deus. Espalhe essa notícia, espalhe esse vídeo, espalhe essa mensagem. Precisamos acordar. Precisamos nos levantar. Esse mundo está precisando de verdadeiros cristãos. Temos que deixar nossa vida mais ou menos e temos que nos levantar. Esse mundo está acabando. E se nós não tomarmos uma posição, nós vamos acabar junto com ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Deus te tome em suas poderosas mãos. Amém.